Bom dia, meus amigos, bom dia a todos. É um prazer imenso mais uma vez estar aqui com todos vocês. Hoje, me caracterizando de uma forma diferente, afinal de contas, estarei falando da grande figura, quase que o personagem principal do meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Filomena Carreira. Um prazer imenso estar com todos vocês, estar na presença de grandes amigos, de conhecidos e de todos aqueles que diariamente estão entrando no meu canal. A todos estes que estão entrando no meu canal diariamente, eu agradeço de coração. É um prazer ter todos vocês que estão entrando com muita força no meu canal e a quem eu agradeço muito, muito, muito. Para quem está entrando no meu canal e que não me conhece ou que está conhecendo agora, eu sou Filomena Carreira, uma angolana humanitária com mais de 20 anos de carreira, mas uma pessoa que hoje está se dando ao trabalho, que não entende de política, que não é política, que fala de política no pouco que conhece de política, já que como humanitária nós somos obrigados a conhecer minimamente um pouco deste lado que a gente chama de política, para debater pessoas como o presidente da República e todo o lado governamental, que afinal de contas é o que comanda qualquer país e qualquer nação do mundo. Mas nesta opção, profissão, missão que eu escolhi para a minha vida, infelizmente nos debatemos com estas pessoas que mal ou bem, mas infelizmente no meu país Angola, foi mais para o mal, descaracterizaram, tiraram tudo aquilo que de bom nós humanitários, nós ONGs, nós pessoas que nesta missão poderíamos estar colaborando, poderíamos estar em parceria com este governo ou governos de modo geral em outros países, poderíamos fazer. E muitas vezes não fazemos porque primeiro não somos bem vistos, segundo não somos bem tratados, às vezes somos até escorraçados. Terceiro, convidados a sair muitas vezes de muitos países. Daí o nome do meu canal, Sem Fronteiras. Sem fronteiras para o amor, porque não existem fronteiras num amor e numa causa humanitária. Sem fronteiras para a linha de pensamento, para a linha daquilo que nós, quando temos realmente muita fé e queremos acreditar, nunca iremos parar. A notícia, com certeza, é para falar do senhor presidente da República, João Lourenço, que na sua medida ou desmedida, depende do ponto de vista de cada um, continua com um sorriso largo, que eu irei mostrar, espero não esquecer, achando que é o melhor presidente de África. Mas foi só a opinião dele? Não, ele é convencido para tal. Mas o pior de tudo é que internacionalmente estão achando isso dele. Será que é porque ele fez muito? Não, claro que não. Mas sabemos nós que os interesses econômicos internacionais o levam a ter, além daquilo que ele paga, esta notícia espalhada ao mundo. Vamos ler a notícia? Vamos lá, minha gente. É interessante, principalmente quando a gente vê o sorriso dele. João Lourenço, atacado internamente, mas goza da credibilidade fora do país. Aí aparece ele com um sorriso largo, de orelha a orelha, que eu irei mostrar. Deixem só eu terminar a matéria, espero não esquecer. De orelha a orelha, que é a coisa mais rara de se ver, pelo menos eu, que tanto faço busca de notícias de João Lourenço, é muito raro de se ver este sorriso no senhor. Pode-se olhar para Angola como um oásis em África, é realmente, e um país cortejado pelos Estados Unidos, ou então detectar fissuras no interior do partido, no poder. João Lourenço lida com uma situação dúbia. É atacado internamente, mas goza de credibilidade fora do país. O escrutínio sobre a governação de Angola é exaustiva e parte, como é natural, dos próprios angolanos, mas também de Portugal. Deixa eu só puxar aqui. Ai, peraí. Só um minuto. Ai. Abriu outra página aqui que é melhor. Vamos lá.
e parte, como é natural, dos próprios angolanos, mas também de Portugal, por força das ligações políticas e culturais que existem entre os dois países. Ao contrário do que sucede em outros países africanos da língua portuguesa, oficial da língua portuguesa, os angolanos, tal como os portugueses, pensam em português. Noutras latitudes, embora a língua de Camões seja o idioma oficial, pensa-se em crioulo, e isso faz a diferença e também gera equívocos. Este laço entre Portugal e Angola é indestrutível e alimenta a fiscalização que em cada país se faz do outro. No caso angolano, o diagnóstico dos seus cidadãos e de uma esmagadora maioria dos portugueses concentra-se nas falhas que existem no governo de Angola e na incapacidade dos seus líderes para colocarem o país na rota do desenvolvimento. Essas falhas, aliás, são a miúde apontadas neste Radar África. O diagnóstico da deficiência, todavia, não é impeditivo da valorização de Angola entre os seus pares. Analisando o continente africano como um todo, Angola emerge como um dos países mais estáveis e no qual a autoridade do Estado é reconhecida. Mas, contrapondo a situação de Angola como a de outros produtores de petróleo, pode-se até concluir que o país é um paraíso, em contraste com a Nigéria, a Líbia, a República do Congo ou o Sudão. Quer dizer, por que a Líbia está pior, a República do Congo está pior e o Sudão está pior? Sempre tiveram. Eu não quero, eu prometi a mim mesma, de uns bons vídeos para cá, que eu não iria mais baixar o meu nível pelo presidente da República. Porque isso não faz mal a ele, que está com esse sorriso largo, que eu quero não me esquecer de mostrar para vocês. Faz mal a mim, à minha saúde, ao meu estado de espírito, que eu tenho trabalhado com muita eficiência. Porque pessoas como o presidente João Lourenço, que apesar de ser um ser humano corrupto, quase que inatingível apesar da sua corrupção, consegue ser bem visto internacionalmente, não posso, de forma alguma, deixar uma pessoa que faz mal a influencers, a pessoas como Jorge Eurico e a tantos outros, só porque escrevem matérias, só porque falam dele, só porque demonstram a corrupção dele, ele manda matar. Ele manda apagar a família. Ele faz dar e nó, pirueta. E continua sorrindo. Continua sendo bem visto aos olhos de muitos presidenciáveis internacionais. A matéria continua. Eu não vou me desgastar, senhor João Lourenço, por pessoas como o senhor. O senhor não vale a pena. Nós temos que estar no mesmo patamar, nivelar educacional, para falar com o senhor. Não vale a pena, filha dessa, filha daquela, não. Não nasci no mesmo berço que o senhor. Eu sou da época, sim, da colonização. O senhor também é. A diferença é que o senhor deve ter vindo lá daqueles bairrinhos. E eu nasci num bairro de nível. Eu tive uma parteira especial, minha avó. Eu não fui nem para o hospital público, senhor. E isto não é para desrespeitar meu povo, de forma alguma, senão eu não seria humanitária. Pelo contrário, que houvessem mais pessoas em Angola que fizessem o meu serviço. São vocês que estão no governo, são vocês que se apoderaram de um poder e que dizem ser o poder e a governação do nosso país, mas não são nacionalistas, que são, além de escravagistas, preconceituosos, racistas contra o próprio povo. Não sou eu que sou loira, branca, sardenta, que sou tudo isso. Briguei muito
Fui contra o senhor, gritando, me enervando, quase tendo um novo câncer, quando o senhor nem para tumor serve. O senhor é a pessoa mais baixa que eu já encontrei na minha vida. Porque com o seu sorriso largo, que está aqui nesta foto, o senhor engole uma nação inteira. Só o compra quem quer. Propaganda enganosa que existe e o senhor é a maior do nosso país. E não é esse sorriso, não é esta matéria que está nos enganando. Nós sabemos o porquê de tudo isto. Continuando. O diagnóstico de deficiências, todavia, não é impeditivo da valorização de Angola entre seus pares. Eu já li isto aqui. No índice, espera aí, deixa eu subir a matéria. No índice da percepção da corrupção de transparência internacional, Angola também tem vindo a conquistar posições, embora ainda num modesto lugar, que seria o 116, entre, 180 países no caso, né? Mas à frente do Quênia. Portanto, a matéria continua aqui questionando entre Quênia, Nigéria, ou Níger, Egito, Chad e tantos outros, sempre estiveram em posições, quando se fala de África, muito pobres. Por que agora, tá? Exatamente, neste momento, estão de novo comparando isto, ou Angola, com estes países que sempre tiveram um grau de pobreza e de dificuldade tremenda. É para valorizar o nosso país? É para valorizar o que querem dizer aqui? Vamos lá. Em 2012, Angola ocupava o que seria o 157 posto de quê? Não sei. A comparação aponta para uma evolução meritória, mas também mostra que existe muito espaço para melhorar. Muito espaço para melhorar? Não. Tem muito chão para caminhar, senhor. Muito chão para caminhar. Vamos lá, vamos chegar lá. Acresce que na atual conjuntura internacional, por força da guerra da Ucrânia, Angola passou a ser, acho que o resumo de tudo está aqui. Acresce que na atual conjuntura internacional, por força da guerra da Ucrânia, Angola passou a ser insistentemente cortejada pelos Estados Unidos, de forma a diminuir a intensidade das relações do país com a China e a Rússia. Falou tudo ou não falou nada? Acresce que, na atual conjuntura internacional, por força da guerra da Ucrânia, Angola passou a ser insistentemente cortejada pelos Estados Unidos de forma a diminuir a intensidade das relações do país com a China e com a Rússia. Aí, vou-vos mostrar o sorriso antes de continuar e antes que eu esqueça. Para vocês não dizerem que eu não mostrei o sorriso. Olha aqui. Vocês veem o sorriso desse homem a toda hora? Eu não vejo. E olha que eu faço muita busca de matéria dele, mas vejo esse sorriso a toda hora do senhor João Lourenço. Não vejo mesmo. Portanto, é assim, diante desta matéria, onde a imagem do presidente, onde falam que Angola, pode-se olhar para Angola como um oásis em África, eu pergunto a todos vocês, um oásis? Sim, nós temos um país rico. Nós temos um país muito rico. E as riquezas que falam aqui, no final, ou pelo menos deixam aqui claras, acresce que na atual conjuntura internacional, por força da guerra da Ucrânia, Angola passou a ser insistentemente cortejada pelos Estados Unidos de forma a diminuir a intensidade das relações do país com a China e a Rússia. Portanto, para resumir esta matéria, por que o nosso
dito presidente está sendo tão bem visto por países como Estados Unidos, China, Rússia, com a guerra da Ucrânia e com tudo que ainda continua acontecendo aqui na Europa, com os Estados Unidos, e eu não estou aqui para falar dos Estados Unidos, nem do presidente dos Estados Unidos, aquele senhor que, na minha opinião, já deveria estar aposentado, mas, de qualquer forma, né, se nós analisarmos, eu tenho as minhas preferências em relação aos Estados Unidos e aos presidenciáveis americanos. Agora, aquele senhor, na minha opinião, já deveria estar aposentado. Se nós analisarmos todos os presidenciáveis americanos, já passaram por lá muitos bons presidentes. Hoje, os Estados Unidos também está, apesar de ser uma potência mundial, sempre foi, mas hoje os Estados Unidos não estão vivendo a sua melhor fase. É só vocês fazerem uma viagem online e verem como, de estado para estado, aquele grande território tão lindo que é aquele país, de estado para estado, em certos estados está uma calamidade. É um exemplo, Califórnia, por exemplo, mas tem outras. Desde que esse presidente entrou, nós não vemos os Estados Unidos a mesma potência que foi um dia. Portanto, cada país tem o presidente que merece, não é verdade? Agora, tendo a estrutura que os Estados Unidos sempre tiveram, é como um remédio, quando você toma, e costuma-se dizer, olha, este remédio ou este suplemento tem um processo acumulativo, que significa que tu vais tomando, e a cada dia, ao ir tomando aquele remédio, ele vai criando em ti uma resistência, como criar soldadinhos dentro de ti, que vão deixando o teu corpo mais forte. Não é que o remédio faça efeito hoje, se amanhã não tomares, ele deixa de fazer, não. Ele vai criando um processo acumulativo. Os Estados Unidos, através de alguns bons presidenciáveis que teve, ele foi criando essa resistência. É, portanto, mal ou bem, uma grande potência. Mesmo com este presidenciável de hoje, minha opinião, minha humilde opinião, que não é um grande presidenciável, na minha simples opinião, deveria estar aposentado já o senhor. Os Estados Unidos, com todo o acúmulo, respaldo de um passado de bons presidenciáveis e de uma boa estrutura política, os Estados Unidos estão se aguentando. Porque, mal ou bem, os Estados Unidos sempre tiveram envolvidos em guerras, fornecendo armamento bélico para todas as guerras e assim por diante. Mas o próprio país, que até é um país empreendedor, está se aguentando nas pernas. E Angola? E Angola, nosso país, algum dia se aguentou nas pernas sozinho? Ou depende de potências estrangeiras para sobreviver? Óbvio! É mais do que óbvio que Angola e prometi ser elegante, este senhor que abriu aquele sorriso, queira ser muito bem visto por um outro que deveria estar se aposentando. Porque, afinal de contas, ele tem nas mãos aquilo que é nosso. Não é seu, presidente. Não é seu, presidente. É nosso, de toda a nação angolana. O petróleo. Os diamantes. Porque os diamantes angolanos não ficam em terra angolana. Fica a pergunta ao presidente da República, que pega todos esses diamantes, todos os minerais que estão em solo angolano e que manda para os Estados Unidos, para Israel, para as grandes potências. Eu falo isso porque eu tenho provas de muitos amigos que mexem com diamantes e que já me deram aulas de como é que a coisa trabalha com apoio governamental. E é onde estão envolvidas grandes figuras governamentais. Senhor presidente, vai do deputado até a mais alta patente do governo. O povo angolano vê alguma coisa? Não, o povo angolano trabalha lá nas jazidas de diamantes. É escravizado quando pega aquelas peneiras para catar os diamantes. Ai de um angolano
que metam um diamante no pé, como foi naquele filme, com Jaimon, e queira roubar. Tu vai ver o que acontece com o angolano. Sei muita história de amigos que têm, ou que estão em parceria com o governo de Angola, nesse negócio. Agora, nós temos uma Angola pobre. Nós temos uma Angola, como diz a matéria, que internamente é mal vista. Não só em Angola, como em todos os países. Em todos os países de língua portuguesa. Por quê? Porque o angolano, de um modo geral, que está em Angola ou que está fora de Angola, mas que está ali analisando diariamente o que acontece no seu país, é aquilo que a gente fala, Angola. Você saiu de Angola, mas Angola não saiu dentro de você e você continua acompanhando as matérias, a situação, ou porque de repente largou um parente. Quando você não fala português, quando você é estrangeiro, como é o caso do referido, quando você só tem interesses internacionais, interesses econômicos, você não está de olho num povo, você não está de olho numa nação, você está de olho mirado nos interesses econômicos que você tem num país como Angola. Você não tem a menor preocupação no que vai acontecer com aquele povo. Para o presidente da República, o nosso presidente, João Lourenço, e mais algumas patentes que o rodeiam, que não é nacionalista, que em momento algum, desde que assumiu o seu cargo, do início até hoje, houve, continua havendo e haverá algum dia uma preocupação com o povo de Angola. Existe sim, e daí vemos o largo sorriso nele, somente um interesse. Que a sua imagem se mantenha do jeito que vocês viram, muito bem vista internacionalmente. Nem que para isso, como já houve um vídeo onde eu expliquei, ele pague 5 milhões de dólares à mídia americana. Hoje, com a guerra da Ucrânia e com toda e qualquer guerra que houver, mas onde ele possa oferecer o seu petróleo, os seus diamantes, ou toda e qualquer riqueza que é do nosso solo, a nós pertence, mas aonde ele não respeita a nação angolana, passa por cima de todos nós para levar para o mercado internacional. E aonde este mesmo mercado também está-se nas tintas para a nação, ele faz aquilo que, na opinião dele, é o certo. Vender o nosso produto e fechar a casa como se fosse dele. Se nós formos aos Estados Unidos, se nós formos a potências como Inglaterra, e a todos esses países, e vocês perguntem a qualquer um que esteja no canal e que mora nestes países, vocês têm que respeitar o país alheio. Vocês não vão chegar lá e cantar de galo. Os americanos são extremamente nacionalistas. Os ingleses são extremamente nacionalistas. Costuma-se dizer que americano hasteia a bandeira e respeita a bandeira que tem. Em inglês, a mesma coisa. O governo inglês respeita seu povo. O governo americano, o governo americano respeita seu povo. E fica a pergunta: por que eles entram em nosso território somente para tirar as nossas riquezas? Eles têm culpa? Não, não. Poderiam ser um pouco mais humanizados? Até poderiam. Mas eles são homens de negócios. A partir do momento que encontram pela frente personalidades, olha como eu estou elegante, como João Lourenço, obviamente, sendo eles homens de grandes potências, olham para esta pessoinha e dizem: está à altura de um povo que foi escravizado, está à altura daquilo que ele merece, ser roubado. E tiram tudo aquilo que o país oferece, sem dó nem piedade. E nós temos que levar com isto, por incompetência de um governo que ainda tem a ousadia de sorrir e se sentir
o rei de África. Um beijo grande a todos. Até o próximo vídeo. Muito, muito carinho no coração, porque temos que ter fé.